com muita alegria recebo o meu companheiro de luta pela saúde, não só por tratar doenças, né? Daniel Fleck. Daniel tem um site bem importante, onde ele coloca ali informações, onde ele busca, né, de estudos, são informações técnico-científicas que muitas vezes destoam um pouco do normal, né? Até porque nós sabemos, nós falamos muito aqui na rádio, de que a saúde, ela tem várias influências e ela sofre também a influência cultural. Nós, assim, com o passar do tempo, com o passar de décadas, nós criamos costumes e muitas vezes esquecemos algumas regras da boa convivência, da qualidade de vida, que nos foram passadas durante anos, né? Eu brinco aqui, Daniel, que se eu vivesse na Idade Média, eu certamente seria queimada em uma fogueira, né? Justamente por acreditar e pelo espírito que Deus me deu de não conseguir ficar quieta também, né? Mas por acreditar que as plantas curam, que colocar os pés descalço cura, que tomar sol cura. E nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem sofrido um bocado pela falta de sol. Eu te agradeço muito de pronto tu ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Lembrando a todas as pessoas que não conseguirem ouvir o programa, ele vai estar no YouTube da rádio, vai estar lá no meu canal do YouTube, mas amanhã de manhã, das 7 às 8 da manhã, ele é reprisado também. Daniel, então tu está ao vivo pelas ondas da 97.7, que tem uma abrangência incrível, inclusive internacional, mas também pelo canal Aberto Sul TV. Seja bem-vindo ao Tua Saúde. Obrigado, é um prazer fazer parte. É um prazer a gente trazer informação para as pessoas, né, o mais qualificada possível, e ter esses canais aí para divulgar também. Muito bem, Daniel, é Outubro Rosa e eu te convidei para a gente falar sobre câncer de mama, né? A primeira coisa que eu quero que tu apresente para o nosso público é o que tu pensa sobre saúde. Essa visão sistêmica, porque o tema do nosso programa é justamente isso, o câncer de mama em uma abordagem sistêmica. Fala um pouco para as pessoas sobre o que é essa saúde sistêmica, para que as pessoas possam entender um pouco o desenrolar aí da nossa conversa. Na verdade, toda doença, né, até o nome doença não é um nome muito legal, né, ele já é um nome negativo, né, quando a pessoa ouve falar em doença, ela já começa a ficar mal só pelo nome, né. E na verdade, tu tens uma coleção de sintomas, né, de desarmonias no corpo, né, e hoje em dia, com essa vida corrida e a busca de fazer tudo rápido, sem alimentação adequada, sem reparar na harmonia com a natureza, né, e com a própria falta de autoconhecimento, né, que hoje em dia as pessoas terceirizam muito a saúde e não se importam mais em saber e entender, né, a saúde dela e da família dela. Então, tu não tem mais tanto essa busca e tu tem muito a procura de achar essa informação completa em algum lugar terceirizado, né, através de alguma pessoa, ou muita gente através do Google, né? Google é uma das ferramentas aí mais utilizadas e a Google é uma das maiores empresas farmacêuticas mundiais, né? Portanto, eles têm ações em várias empresas farmacêuticas, né? Então, toda e qualquer doença crônica, né, ou mais séria, ela vem da desarmonia do corpo e ela vem de fatores muito similares. Como ela vai se manifestar depende de várias questões, né? Desde predisposições da pessoa, tem a questão emocional, que eu vou, dentro do possível, trazer bastante, né? E algumas fraquezas constitucionais que a pessoa teve na concepção, né? E outras interações com o meio, né? Por exemplo, tem muita gente que fala no DNA, na genética, mas a gente sabe que isso é só uma pista, né? Porque todo dia a gente faz um tratamento que se chama epigenético. Uhum. Todo dia tu tem chance de melhorar a tua genética quando tu te alimenta certo, né? E esse alimento ele não deixa de ser o físico só. Tem o alimento mental, tem o espiritual, né? Tudo é alimento, né? Se a gente for ver por alguns estudos do alimento físico que muitos valorizam, é 30% do que tu é. Tu tem toda a outra questão emocional e toda a outra questão das interações que o ser humano tem, e cada vez ele está mais isolado e cada vez mais a gente tem que voltar a essa origem de interagir com as pessoas, né?
para buscar um equilíbrio, né, junto à natureza e se espelhando na natureza, né, que ela naturalmente ela traz pleonástico, mas ela tem todos esses ensinamentos para a gente há bastante tempo, né, e cada vez mais a gente vê o pessoal fugindo dessa trilha, né. Na verdade, quando tu fala e isso é muito importante, né? Quando tu fala das emoções, dos sentimentos, né? A gente precisa aprender. Eu fiz um vídeo essa semana que rendeu bastante. A gente precisa aprender a treinar. Tem que ser consciente a busca por melhora, né, de sentimentos, de amadurecimento, de querer ser uma pessoa melhor. Quem quer ser, eu sou sempre assim, eu sempre fui assim, por que eu tenho que mudar, né? Querer ter a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim. A busca pelo autoconhecimento, ela vai fazer uma libertação de amarras que muitas vezes vêm de heranças de gerações, né? Mas também por tudo aquilo de como tu te alimenta. E aí, Daniel, tu fala que 30% tem a ver com alimentação, mas vamos lembrar de que quando a gente escuta um filme de terror e fica escutando só coisa ruim, só notícia ruim no Cidade Alerta lá, vendo os assassinatos, as coisas ruins, isso também é uma forma de se alimentar, né? De colocar para dentro da gente algo que também não é saudável, né? Toda vez que tu fica acompanhado de pessoas que não te fazem bem, né, também é uma forma de se alimentar com coisas negativas. E tudo isso, a maioria das vezes, nós podemos controlar, né, Daniel? Tem algumas pessoas, ou muitas pessoas que acabam não percebendo, né? Todo mundo fala em estresse, né? Eu tô com estresse, né? Só que quando tu tá olhando um filme que tem um viés, por exemplo, de terror, de enganar as pessoas, de passar para trás, né? Novelas, né, que são bem difundidas aqui no Brasil, o teu inconsciente ele não sabe que isso não é verdade. Né? Então, o que acontece? Quando tu está olhando, tu está interagindo com a TV, com esse entretenimento, né, o teu corpo ele está alerta e está reagindo a tudo. Então, se tu tem uma situação estressante, se tu vê uma situação estressante, tu vai torcer para alguém, tu vai reagir com raiva, tu vai ficar estressado. O que acontece quando tu está estressado? O teu corpo ele entra no modo fugir, congelar, né, ou bater. E para ter essas reações animais, o teu inconsciente ele desliga teu sistema imunológico. Né? Então, o que acontece? A pessoa que está estressada, ela está sempre doente. Uhum. Né? Então, o corpo está sempre... Porque naquela hora ele precisa ter uma reação rápida. O que consome muita energia no corpo é o sistema imunológico. Então, aquela pessoa que está sempre correndo, né, e que naqueles momentos de folga ainda acaba indo para uma programação estressante, ela acaba nunca desligando. Então, ela vai dormir mal. Ela vai estar sempre, né, com patógenos e outras questões que vão dar desarmonia no corpo, porque o sistema imunológico dela, que é feito para combater isso, ele está sempre desligado. Né? E isso as pessoas acabam não notando. Elas dizem, eu sei que é ficção, mas o teu inconsciente não sabe que é ficção. Eu vou dar um exemplo aqui que eu tenho visto. Todo mundo sabe, né, do meu envolvimento político, e eu participei de eleições em vários municípios. E agora, passado o período eleitoral, os vencedores e os não vencedores, impressionante a quantidade de adoecimento desses candidatos e das pessoas até mais próximas deles, pelo desgaste físico, mas também e principalmente pelo desgaste emocional que essas batalhas fazem, né? E aí, mas tu só desliga depois que termina, aí tu permite que o teu organismo, então, agora eu posso adoecer, né? Porque tá tudo interligado, né, Daniel? É tudo junto. Até voltando um pouco para o viés do câncer, a parte da psicossomática do câncer, ela sempre vai ter remorso, sempre vai ter culpa e sempre vai ter autopunição. Né? Então, além de tu ter essa questão, na verdade, o câncer ele é uma coleção de mais de 100 doenças, né, que se alinham, né, mas tu sempre tem uma porta de entrada
que o teu inconsciente ele começa a ter uma desistência da vida, né? Então, normalmente, quando tu vai fazer o tratamento, tu vai fazer essa ajuda para o corpo, para voltar para a harmonia, tu tem que rever essa parte psicológica, porque só melhora quem quer. Sabe? Quem não tem vontade de viver, quem não tem propósito, quem não, vai ser muito difícil acontecer. Então, e cada doença, né, coleção de sintomas e tudo, cada órgão, todo tem um impacto emocional. Isso até pela biorressonância eu consigo monitorar quais órgãos estão com quais impactos emocionais, né? Então, mas a questão do câncer normalmente é isso, né? E o câncer de mama, especialmente, ele tem algumas outras questões de conflito de luta. Normalmente relação de mãe e filha, mãe e filho, né? Às vezes conflito de relação com parceiro e às vezes conflito de relação até onde se mora, onde é o ninho, né? Porque está tudo interligado com a mama e com aquela coisa de fazer a vida e alimentar a vida, né? Então, são sempre coisas que são interessantes, junto com o tratamento, junto com a busca né, de trazer de volta a harmonia, tu pegar essa parte psicossomática, e no Brasil ela é muito esquecida. Sim. E ela tem que ser muito trabalhada, assim, né? Então, eu sempre procuro trazer esse viés, né, para saber o que está acontecendo a mais, né, que só aquela questão física. Isso lembrando que é tudo inconsciente. Quem está ouvindo e pensa, não, mas eu não tenho nenhuma perda, eu não tenho nenhum assim, enfrentamento, como o Daniel falou, né? Mas isso é inconsciente. E às vezes o mais difícil é a pessoa entender que não é só o remédio que vai curar, que é bem isso que o Daniel está falando. O que a gente tem é que aqui no Brasil nós temos uma visão muito centrada no tratamento, no exame, no medicamento. O que nós estamos falando aqui é que o teu corpo está ligado com a tua mente e com o teu espírito. O Daniel falou uma coisa importante, só melhora quem quer melhorar. Quem não quer melhorar não vai estar fazendo um tratamento que não vai ser para melhora, né? Fala mais, Daniel, tá bem bom te ouvir sobre isso, assim. O que as pessoas que estão nos ouvindo, né? O que naturalmente a pessoa pode fazer para conseguir identificar que ela está tendo essa amargura, essa dor. E eu também quero que tu fale bastante aí, porque tu já trouxe um elemento novo, que é a bioimpedância, que é o exame... Isso. Oi. A gente tem aqui um elemento diferente de exame, que não é invasivo, né, que usa fones de ouvido, e a pessoa que está sendo examinada, ela, na verdade, ela não ouve nada, né, que é a biorressonância. Cada órgão, cada tecido do corpo, ele tem uma frequência, que nem a sintonia da rádio que as pessoas estão agora. Se a sintonia não está legal, né, eles não vão ouvir o som, não vão ouvir a música de forma adequada, né, e a mensagem tão importante que a rádio tem para trazer, né, para as pessoas. Então, o que a gente consegue fazer é medir o quanto essa sintonia está fora. A gente mensura esse quanto e vai buscar lá né, a harmonia de novo do corpo. E na biorressonância a gente acaba pegando alérgenos, né, alimentos que ressoam com a pessoa, porque, falando um pouco de alimento, né, que é tão importante, tem várias pessoas que ressoam com alguns alimentos e não com outros, né? Porque para algumas pessoas um alimento faz bem, não quer dizer que vai fazer bem para outra pessoa. Cada um tem o seu momento, né, conforme estão os seus órgãos de digestão, né, todo o trato gastrointestinal. E que alguns alimentos, às vezes, mesmo sendo saudáveis, não vão ressoar. E aquilo que foi falado no começo, de novo, né, a pessoa tem que se observar, tem que notar. Né? Tu tá se alimentando. Então, se tu se alimentar no almoço, por exemplo, né, que nem a Maria se alimentou agora há pouco, tu tá tendo uma queda energética depois, tu tá tendo um sono depois, sentimento de fadiga, né? O teu estômago dilatou, tá com gases, isso tudo aponta que aquele alimento não está ressoando, ou aquela mistura de alimentos, ela não está eficiente no teu corpo, né? Tem aquele dizer, né, que você é o que você come. Eu já sou mais no sentido de você é o que você absorve. Né? Porque se tu não tiver com o corpo bem, com a parte gastrointestinal resolvida,
tu não vai absorver aquele alimento, né, aquela suplementação que está sendo feita. Então, eu vejo muito dessa questão, né, da seleção dos alimentos, e nessa ferramenta, é uma das ferramentas que eu tenho, a gente consegue ver o que está ressoando e o que o corpo está aceitando naquele momento ou não. Na parte emocional, eu tenho uma outra ferramenta diferente, não é questão de fazer propaganda, mas é para trazer, né, um viés diferente. Eu tenho uma ferramenta que analisa 15 segundos da sua voz, ela faz todo o relatório emocional, né, que está contido na voz, porque a voz tem todas as nossas informações do inconsciente, e depois ela gera músicas de tratamento. Que legal! Essas músicas, elas vão ver que nota está desafinada, que nota está muito forte, está muito fraca, que está trazendo a voz do teu inconsciente que, infelizmente, a gente não sabe mais tanto interpretar. Né? Então, às vezes, aquela voz daquela pessoa que não está convincente, né, comercialmente não está convincente, ou ela canta, eu sou músico, né, também, eu canto em coral, eu canto em vocal, e às vezes a voz não está afinada, coisa assim, tem todo um emocional por trás. E nesse exame de voz, às vezes a gente traz coisas tão profundas, né, como assim, não superar a perda de um pai, de uma mãe, isso vem no relatório. Né? Então, e a parte interessante é que o tratamento é musical. Né? Nem sempre você vai precisar reviver o trauma ou outra questão que teve, né? E lá pelas tantas tu vai voltando à sintonia, ou vai voltando para fora o que precisa voltar, né? Tanta gente com problema às vezes de tireoide, e a tireoide é aquilo que tu não fala, é aquilo que tu fica pensando recursivamente, consumindo energia e não sai para fora. Né? Então tu tem que falar, se não fala com as pessoas, fala com a árvore, né? Pega um caderno, escreve, põe para fora, porque a palavra ela tem o poder, né? Tem o poder de cura. E se a gente for ver no universo, teoricamente tudo foi feito no som e na palavra. Então, isso que tu trouxesse antes, né, desse vídeo que eu vi, que você fez, né, sobre a questão do positivismo e tudo assim, é bem por aí. A palavra é extremamente poderosa, né? E se a gente for ver hoje em dia, tem muito negativismo, né? E percentualmente, o negativismo está com 70%, 80% do dia a dia das pessoas. Então, o corpo, ele acaba ouvindo essa questão, né, recorrente. Negativa, 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 eu não sou bonito que chega, não sou bom que chega. E lá pelas tantas a gente convence ele que não é assim. Isso tem que mudar. Eu gostei bastante dessa questão da música, né? Para mim faz muito sentido. Mas para quem está nos ouvindo, pode te ouvir e pensar, não, mas ele tem um aparelhinho que ele escuta o som do órgão lá do estômago. Aí ele escuta a minha voz e vai me dar... isso é simpatia, é feitiçaria, é curandeirismo. O que é isso, na verdade, Daniel? Só para que as pessoas consigam realmente acreditar que existem outras formas de cura que não são somente com o remédio. Ninguém aqui está dizendo para tu não tomar remédio, mas existem outras coisas, né, Daniel? Eu acabo trabalhando com coisas muito diferentes, né? Nem tem uma lâmpada de plasma que emite uma luz frequencial, então... nem uma questão que acontece muito com algumas mulheres, que é a dismenorreia. Em 20 minutos, a pessoa sai sem a dismenorreia e ela ficou sentada na frente de uma lâmpada frequencial, sem tomar nada químico, sem ter outros efeitos colaterais. Né? E tanto esses tratamentos frequenciais como a biorressonância, eles são muito antigos. A biorressonância, ela surgiu, ela teve muita força no programa espacial russo, e tu tinha que tratar os astronautas sem nada invasivo. Né? Ocorreram muitas mortes e nem tudo veio à tona das coisas que aconteceram, né? Porque lá em cima tu tem uma exposição à radiação maior, tem várias outras questões. E devido à forma que né, o do ar e tudo, tu não tem ferramentas, tu não pode operar. Então essas ferramentas frequenciais, elas foram muito aprimoradas nesse programa espacial russo, quando teve a questão de Chernobyl. E enfraqueceu bastante a União Soviética em termos de grana, vamos dizer assim. Esse programa espacial russo, ele meio que deu uma desmantelada,
né? E acabou muita gente indo para outros países ou para a área da saúde. E daí que, entre aspas, vazou essa ferramenta, né? Essa parte de frequência de tratar doenças e matar patógenos tem desde 1850. Inclusive, eu tenho um YouTube, né, que tem alguns vídeos sobre isso. E é ciência, né, Daniel? É ciência. Sim. Não é magia, é ciência. Não, é tudo comprovado, né? Não tem como não. E nem um mês e pouco atrás eu tratei uma pessoa com neuralgia do trigêmeo. Que é uma coisa muito difícil. Eu nunca tinha tratado uma pessoa com isso. É horrível, né? O processo cirúrgico, inclusive, deforma, né? Porque tu tem que cortar o nervo para eliminar a dor. E como que tu tratou? Acabou sendo uma questão bem diferente, né? Quando a pessoa entrou em contato, ela disse que ela estava, entre aspas, pelo diagnóstico não teria o que fazer. E eu falei, olha, não cheguei a tratar, mas eu tenho mais de 60 mil protocolos aqui, então eu fico à disposição. Atendi num sábado à tarde, que normalmente não atendo. A minha consulta é de 2 horas, ela não é muito rápida. Sim. E daí, na terceira hora, nós fizemos um tratamento com um protocolo russo e um protocolo alemão. E ela saiu sorrindo. Então, para surpresa de nós todos, na verdade, porque eu realmente me impressionei, né, porque ela chegou, o rosto fica desfigurado, toda a parte do trigêmeo fica contraída e fica dando ferroadas, né. Os livros dizem que a dor é lancinante, só para ver o jeito como ela é caracterizada. É uma das piores dores que tem. Exato. Eu ainda peguei e fiz mais uma coisa diferente. Peguei a frequência principal do tratamento da neuralgia do trigêmeo e frequenciei um objeto que essa pessoa usa, né? Ela usa um colar com uma orgonite. A orgonite, ela faz transmutação energética. Botei a frequência e ela continua assim, ela continua estável, continua super bem. Então ela continua sendo tratada, para ver como temos ferramentas muito diferentes hoje em dia, né? Sim. Que a gente pode usar sem efeitos colaterais e outras coisas. Daniel, nós vamos fazer um intervalinho, quero só já mandar um abraço para a Tamires e a dona Solange que estão nos ouvindo, que na campanha encontrei eles, o Pedro, a esposa também, lá da minha cidade, na Vila Formosa, mandar um abraço e dizer que bom se nós pudéssemos ter isso à disposição de todos no Sistema Único de Saúde. Eu, inclusive, digo sempre que se fosse secretária de saúde hoje ou prefeita, faria muitas coisas diferentes. Que bom que a gente está sempre aprendendo, né? Mas nós voltamos rapidinho, não sai daí, não te dispersa, porque nós vamos entrar efetivamente agora no câncer e a gente vai falar de sutiã e de desodorante. Então, tu não sai daí, nós já voltamos. Bem, nós estamos aqui falando do Outubro Rosa e de tudo aquilo que leva ao adoecimento, falando de um tratamento e cuidado sistêmico. Eu entrevisto uma pessoa que eu gosto muito de ler, ele, Daniel Fleck. Eu vou pedir para que ele passe aí o endereço do site dele, das redes sociais dele. Daniel, tu está aí conosco? Vamos ver se está tudo certo. Tudo certo, continuamos tudo. Bom, aí eu quero mandar um abraço para a Helena, que está nos acompanhando, para o Dudão, que está sempre ligado com a gente também. Mandar um abraço para ti também, Roberto, o Dudu. E um abraço para ele. E ele estava de aniversário. Olha aí, parabéns, Dudu. Mandar um abraço também para a dona Zaida, que está sempre ligada conosco, que também esteve de aniversário essa semana. A Helena falou o seguinte, ó. Boa tarde, essa abordagem sistêmica sobre o câncer de mama, super importante e pertinente. Aprender a lidar com as emoções. As nossas emoções, quando não organizadas, aceitas, resolvidas, elas vão te adoecer. Ponto. É isso. Não adianta, por mais que alguém diga que não. Mandar um abraço para minha família, meus pais também estão ligadinhos, a Gláucia, cuidadora deles. Que legal, coisa boa. Olha só, e a Helena trouxe aqui a pauta desse segundo bloco. Recebi orientação médica de evitar produtos com parabenos, desodorantes, hidratantes e shampoo, e usar sutiã de algodão. Bom, o que nós vamos falar aqui é
são estudos. Muitos vão dizer assim, não, mas não tem uma comprovação científica. Mas é claro que nem tudo aquilo tem investimento de pesquisa. Para se ter um investimento forte de pesquisa, precisa ter alguém que invista nisso, inclusive para publicar e dar, então, a fala para aquilo que talvez não seja tão interessante para quem quer ganhar dinheiro. Por exemplo, o desodorante é uma coisa que, bom, tem quem ganhe muito dinheiro com desodorante. Não tem como ficar fedendo a asa. Né? E aí o Daniel me mandou um vídeo onde a pesquisadora diz o seguinte: tu não quer cheirar mal? Come melhor. Então, e além de tudo também tem quem queira vender sutiã, né? Porque quem inventou o sutiã não era uma mulher. Se foi ela, com certeza não tinha esses aros, não tinha esses elásticos e não tinha essa bolota que deixa o seio bem arredondadinho, que a gente acaba usando porque fica um formato bonito e tal, mas traz desconforto. Vamos falar disso, Daniel? Vamos lá. Sobre a questão do sutiã, né, eu tinha ali passado até um artigo que foi traduzido. Um casal pesquisador editou um livro há mais de 20 anos, que se chama Vestido para Matar. A ligação entre o câncer de mama e os sutiãs. Né? Então, Volume aqui no estúdio, só isso, Daniel, pode seguir. Tá baixinho, certo. mas é só aqui no estúdio. Tu tá falando do estúdio de 20 anos, de um casal... o estudo de 20 anos daquele casal que lançou o livro, né, Vestido para Matar, né? A ligação do câncer de mama e dos sutiãs. Então, o que a gente pode tirar disso? Esses dias até eu publiquei mais um artigo falando da questão do sutiã, né? O percentual de mulheres que não gostam de usar sutiã é quase 90%, né? Que sentem desconforto e outras questões. E se a gente for ver, boa parte dos sutiãs no mercado, além de eles serem um material incompatível com o corpo, né? O que é compatível é o básico, é algodão, é linho, né? São esses tecidos antigos mais naturais. Depois, se quiser, eu falo por quê. Né? E tem a questão de eles pressionarem o sistema linfático do corpo. Né? Muita gente não sabe o que é o sistema linfático. Uma das funções do sistema linfático ele é limpar as toxinas, né? Quando a gente se corta, aquela aguinha que sai, a linfa. Né? A gente tem o sangue, que tem uma bomba especial, que é o coração, entre várias funções. Ele também faz isso, né? De espalhar o sangue pelo corpo inteiro em menos de 2 minutos. E o sistema linfático, que faz toda a limpeza dentre várias funções, ele não tem uma bomba própria. Né? Então, o que acontece? A gente tem que fazer exercício, tem aquela questão do exercício físico extremamente importante, né? E um dos exercícios mais básicos que tem para o sistema linfático é a respiração profunda. E nesses dias de estresse e ansiedade, as pessoas esqueceram. Né? Elas encurtam muito a respiração, infelizmente. Então, esses sutiãs com aros e outras questões, e tecidos apertados, eles acabam limitando o fluxo linfático que tem ao redor da mama. Né? Então, toda essa questão de tirar as toxicidades que circulam pelo nosso corpo, né, e como um todo, acabam sendo abaladas por essa restrição, né, que tem, seja do ar, seja do tecido. Algum tempo atrás eu tive uma paciente que ela tem uma loja de lingerie em Farroupilha. Então eu acabei conversando com ela sobre esse livro e ela falou que ela não sabia, né, apesar de ser uma, né, comerciante de muitos anos, não conhecia essa abordagem. Aí o que eu falei? Há um tempo anterior, né, um tempo atrás, mais antigo, que eu atendi essa pessoa, anteriormente eu passei para essa paciente que ela tinha que ver seriamente essa questão do sutiã, porque ela tinha muita dor nas mamas, né, ela estava com uma restrição de fluxo enorme, ela não conseguia nem dormir de tanta dor. E eu falei que existem sutiãs no mercado que respeitam essa questão da drenagem linfática do corpo natural. E ela foi a primeira pessoa a me dar feedback que ela achou, não é tão fácil de achar no mercado brasileiro, não existe muito marketing, né? Existe um valor um pouco mais alto, agregado, lógico, que a produção não é tão grande, mas que daí eu acabei pegando essa informação de outra paciente e passei para
paciente que tem o comércio e para ela acabou sendo interessante também para ter até um argumento de venda, né? Não é só aquela questão de vender a mercadoria mais oriental que vai ser melhor para a pessoa, né? E a pessoa, conforme ela vai querer optar ou não, daí é a questão com ela. Então, esse vídeo da Charlotte ali, da Charlotte Gerson, né, que é filha do Max Gerson, ela também falou da questão da linfática, mas por causa daí dos desodorantes, que acaba sendo mais ou menos a mesma coisa do sutiã, que é a restrição, né, dessa limpeza que o sistema linfático faz no corpo, né? Então, hoje em dia tem muita gente com rins saturados, fígado que não está de acordo. Então, o nosso maior órgão de absorção e eliminação de toxinas é a pele, né? E essa parte do sistema linfático é importantíssima, esse movimento da linfa, né? E a gente tem glândulas nas axilas que fazem essa troca, né? Então, assim, a pessoa está com um cheiro inadequado, vamos dizer assim, né, hoje em dia. Ela está com odor, né? Já tem muito a ver com a alimentação, né, de questão de selecionar os alimentos, entre outras questões. Mas tu botar um desodorante que vai ter alumínio e outras questões que simplesmente vai bloquear a tua saída natural, isso não tem como não ter algum efeito no teu corpo, né? Inclusive, nós vamos entrevistar em novembro agora um mastologista, porque nós vamos falar do câncer de mama também nos homens, né? A gente vai aproveitar esse momento. E ele me disse, olhando o tema que tu vai falar nessa sexta-feira, quero te dizer que muitas vezes nós, no ultrassom, encontramos os linfonodos, que são as ínguas, né, pessoal, impregnados pelo alumínio. Sim, sim. E, para ter uma ideia, eu cheguei a atender um paciente que ele estava quase optando, com 20 e poucos anos, para fazer existe uma operação que sela essa parte, né, da transpiração nas axilas. Porque ele transpirava muito, de certo. E tinha um certo odor, né, que complicava a vida social dele. E a gente fez a consulta, fez a biorressonância, né, alterou algumas questões de alimentação e tudo, e normalizou, nunca mais voltou. Né? Então, assim, foi um caminho completamente diferente, não agressivo, que trouxe de volta para a natureza, né? Existem algumas culturas, inclusive, que quando saem das suas aldeias, dos espaços de convivência e vão conviver com outras comunidades, sentem a diferença do cheiro umas das outras, justamente porque comem coisas diferentes, né? Roberto, tem alguém aí, o que é uma pergunta, uma informação? Eu tinha mandado para ti, na verdade. Tá, eu vou olhar. Tá bem. Vou aproveitar aqui e vou mandar um abração para o Jorge, lá da Centeno, que está sempre ligado conosco. Muito obrigado. O Jorge é quase um naturopata nosso aqui, viu, Daniel? Tu ia gostar bastante de conversar com ele. Vamos achar aqui, então. Muito bem. Boa tarde. Minha esposa não usa sutiã desde os 19 anos, com exceção de algumas vezes para sair. E agora, aos 60, foi afetada pelo câncer de mama. Entendo que o sutiã não seja o vilão principal. E não é. Só a minha opinião. Muito interessante o programa de hoje para o melhor entendimento, tanto para homens quanto para mulheres. Muito bem. Quem mandou foi o seu Guaraci. É isso? Foi? Isso. O Guaraci Correia. Muito bem. Nós não estamos dizendo... tem também uma senhora aqui dizendo que está encantada com a tua palestra. Que legal. Gostaria de ter o telefone para uma consulta. Não vamos esquecer de deixar aqui, tá, Daniel, o teu contato. Mas, assim, nós não estamos dizendo que quem usa sutiã vai ter câncer de mama, nem quem usa desodorante vai ter câncer de mama, nem quem não perdoou alguém vai ter câncer de mama. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando o que pode levar a favorecer de alguma forma o câncer de mama.
E eu encontro, meus quase 30 anos cuidando das pessoas, eu encontro situações que tu não consegue explicar. Ninguém na família teve, todo mundo com costumes semelhantes, mas aquela pessoa foi escolhida para ter algum problema. E aí eu quero dizer que ainda o câncer de mama não é o que mais me assusta. Quando eu pego, por exemplo, uma doença rara, em uma criança, como nós fizemos há pouco tempo, um programa falando de uma doença rara que, no caso, era genético. Mas, do nada, as doenças raras, às vezes, resolvem com aquele risco de 1 para 1 milhão, a gente encontra alguém. Então, o que nós estamos falando aqui são de questões que podem, sim, de alguma forma, somadas a tantas outras, aparecer, favorecer. Por quê? Porque eu sou mulher e garanto para vocês, o sutiã, ele causa deformidade na mama, a argola ali de metal, sim, quando menor ou maior, ou às vezes durante o ciclo a mama é alterada pelo tamanho, causa mais dor, causa menos dor, e o sutiã, se ele não estiver verdadeiramente ajustado, ele vai causar desconforto e repetidamente isso pode sim causar uma alteração na mama, que ainda pode nem ser do câncer, mas somado a outras coisas pode até levar. É disso que nós estamos falando, não é, Daniel? Exatamente. E tem a questão, assim, que dá para acrescentar muito hoje em dia, que são os alimentos ultraprocessados, né? A gente acabou não falando muito de alimentos. É verdade. Né? Mas quanto mais longe o alimento da natureza, quanto mais processado, menos o corpo da gente vai entender se tem nutrientes, se tem toxicidade. Tem certas toxicidades modernas que o nosso corpo simplesmente não entende, né? Os alimentos geneticamente modificados. Então, o corpo não sabe como eliminar. E lá pelas tantas ele empurra para debaixo do tapete. Sim, ele deposita em algum canto. Exato. E esse alimento, por não ser natural, por o corpo não saber tratar, ele acaba gerando processos inflamatórios, né? E muitas vezes o câncer, ele acaba acontecendo por inflamações sistêmicas que ocorrem por muitos anos. É muito difícil que o câncer seja de uma hora para outra, né? Tu tem problema de alimentação, tu tem problema de absorção, tu tem problema de, por exemplo, radiação eletromagnética, que muita gente não fala, né? Todos esses materiais eu tenho no meu site. Se procurar por câncer de mama, ali vão dar quase 9 páginas de artigos diferentes falando sobre isso. Já dá teu endereço, Daniel, porque nós temos 5 minutos para acabar o programa. Como passa rápido? Isso sempre acontece. Dá teu endereço aí para as pessoas. É danielfleck.com.br, né? E Fleck bem simples. F-L-E-C-K. Fleck. Bem fácil de achar, Daniel Fleck. Isso. Pelo Instagram também vai achar ali, né? Tem no YouTube também, né? Algumas entrevistas e outros materiais para ilustrar essa questão de qualidade de vida, falar sobre os aparelhos frequenciais, sobre outras formas que a gente tem. Até eu tenho uma ferramenta de reprogramação mental, de novo, vem de acordo, né, com o que tu falaste, né? Então, tem sempre coisas bem diferentes, né? E a função do site, ele é um site que não tem patrocínio, não tem propaganda, não tem nada, simplesmente vai lá e está direto. As informações, elas são sempre baseadas em artigos internacionais, todos onde tem as fontes, né? Uhum. Só a gente faz uma certa seleção do que normalmente ninguém comenta. Sim. E que muitas vezes está por trás, né? Então a gente acaba procurando trazer as informações mais diversas possíveis, a gente acaba tendo feedback de todos os lugares do mundo, apesar de ser só em português. É muito especial. A quantidade de visitação que a gente tem é muito gratificante. Daniel, e lá quem quiser te procurar para consulta vai encontrar o teu telefone. Sim, na parte de contato. Esses tempos eu fiz teste de voz para Portugal e para Inglaterra. Online. A gente consegue... eu consigo fazer até pelo WhatsApp, a pessoa mandar os 15 segundos de voz com outros dados, foto e coisa assim, né? Então, para ver a abrangência, às vezes, que a gente consegue, né? Mesmo estando aqui no Rio Grande do Sul, a gente consegue ter uma abrangência muito espetacular, assim como a rádio, né? Então, está propagando essa mensagem aí.
E a TV vai para todos os pontos, né? Tem brasileiro também para todos os lados, né? Isso é muito legal. Daniel, o que nós não falamos que tu gostaria de que as pessoas cuidassem? Vou te convidar sempre para tu vir o programa, sempre é bom te ouvir, né? Mas o que nós não falamos que tu não pode deixar de falar? Eu acho assim, ó, a pessoa tem um tempo para se observar, né? Porque nosso corpo, ele dá muitas pistas. Uhum. Só que o que as pessoas... eu estou sempre na correria, eu estou sempre estressado. Uhum. A gente não veio para cá para ficar correndo só, trabalhando, comendo e dormindo, né? A gente veio pelas pessoas, pela interação, né? E para honrar essa vida, essa oportunidade que a gente está tendo aqui, né? Então, assim, a gente tem que observar os sinais, porque o corpo sempre dá, né? A fadiga, né? As dores, e tem coisas muito diferentes que o corpo também dá sinais, né? Que nem uma coisa que eu não falei, agora vai ser mais diferente ainda, as geopatologias, né? Por exemplo, vou tentar ser rápido aí pelo tempo. Foi feito um estudo onde existiam casas de câncer. Pessoas por gerações tinham câncer naquela casa. E as radiações que vinham da Terra, naquele lugar onde elas moravam, por várias gerações, acabam tendo os quartos onde essa radiação emanava, e as pessoas, por mais gerações que vinham, acabam tendo doenças crônicas, né? Então, assim, a gente tem vários sinais, né? Um exemplo bem diferente, a criança quando está no berço, né? E às vezes a gente põe aqueles rolinhos para ela não sair para lá e para cá, mas às vezes aquela fuga do ponto é que ela está notando que tem uma radiação ruim para ela, então ela foge daquele local, ela rola dentro do possível, né? A gente tem animais que sinalizam essas radiações, né? Local com muita formiga, local com muito cupim, né? Os cupinzeiros, né? Então, assim, tem sinais na natureza. A gente também tem contrações diferentes. Às vezes a pessoa diz, eu não durmo bem na cama, só durmo bem em outro local. Então, às vezes, a gente tem que avaliar se essa cama está no lugar certo, com a orientação certa, né? Então, assim, tem tanta coisa que dá sinal e tem tantas coisas que também influenciam, né? Por isso que, às vezes, por mais que a pessoa diga, a pessoa desenvolveu o câncer de mama, mas ela não tinha questão genética, ela não tinha... Tem mais coisas a se observar. E ali no site, né, e sempre que eu consigo falar, eu procuro tentar trazer o que eu brinquei, né, quando a gente trocou mensagens, ali o lado B, né, o que não é. Sim. Que às vezes é mais interessante que o normal, né, na música. Claro. Às vezes tu vê aquele LP que é o lado B da banda, né. É. E é o lado B da informação. São coisas que não são comentadas, né. Radiações. Uma das maiores cientistas mundiais em radiação de antena de celular é brasileira. Ixi. O trabalho dela é usado no mundo inteiro como embasamento. Ela fez o levantamento de câncer até 1 quilômetro das antenas de celular que estão espalhadas no meio da nossa cidade. Vamos ver esse artigo e vamos conversar, vamos trazer para a tua saúde, Daniel. Tem tanta coisa. Olha, infelizmente eu tenho que terminar o programa dizendo que ele é reapresentado amanhã de manhã. Daniel, quero agradecer muito, pedir que Deus siga te abençoando aí, que tu possa levar esse teu conhecimento cada vez mais para longe. Muito obrigado por ter cedido essa 1 hora para falar e muitos assuntos ficam pendentes e eu já quero te dizer que nós vamos te chamar de novo. Gratidão mesmo por ter estado conosco nessa 1 hora e quero mandar um abraço para minha professora Teda, que foi quem me apresentou o trabalho do Daniel, porque ela está sempre divulgando nas redes dela, ela que trabalha com longevidade. E por isso que ela lê muito e divulga muito as tuas coisas. Gratidão, então, Daniel. Nossa região toda agradece. Muito obrigado. Sempre um prazer e sempre especial. Eu estou sempre à disposição. Tá bem, obrigada. Vamos nos despedindo do Tua Saúde.